Saúde a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Esse negócio de pregar deixa a gente nervoso, né? Para mim tem sido muito bom aprender da palavra de Deus, crescer naquilo que Deus realmente tem para nós, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é muito bom. E a gente só sabe quando a gente começa a buscar esse conhecimento, a ter curiosidade nas coisas do Senhor. Porque enquanto isso não acontece, nada vai mudar. Amém? Eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado e falasse assim: o seu maior inimigo é você mesmo. De novo, o seu maior inimigo é você mesmo. Eu queria que vocês abrissem a palavra, eu vou abrir também, em João 16, versículo 11. Quantos sabem aqui que Jesus é o nosso Salvador? Dá um glória a Deus bem forte aí, porque Ele é o seu Salvador. Amém. Nós temos que nos alegrar. Ontem a gente estava ali no culto de jovens e teve um determinado momento que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Que nós precisamos criar expectativa na palavra de Deus. Porque a palavra, quem sobe aqui no altar do Senhor, não quer aparecer necessariamente, amém? Quem sobe aqui quer ministrar algo de Deus para os seus corações, para os nossos corações. Porque quem ministra recebe primeiro a palavra de Deus. Então que nós possamos criar expectativa quando a gente for ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai mudar tudo em nós. A palavra de Deus diz que se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente se torna livre se a gente está em Jesus. Amém? Deixa eu ler lá. João 16, versículo 11. Aqui Jesus estava conversando com os discípulos, explicando a missão do Consolador. E teve esse versículo que ele falou assim. Eu vou começar do 8. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Diga para você mesmo: o príncipe deste mundo está julgado. Aí, se você pensar comigo, quando Jesus falou isso aqui para os seus discípulos, ele ainda não tinha sido crucificado. Vocês concordam comigo? Ele estava tendo uma conversa com seus discípulos, falando para ele a respeito do Espírito, falando para eles a respeito do Espírito Santo, e nesse determinado momento ele disse: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso significa o quê? Que nós não temos mais inimigos. Inimigo espiritual. A palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se nós estamos em Cristo, não existe nenhuma condenação. A palavra de Deus nos garante isso, que não existe condenação se estamos em Cristo. Amém? Mas se a gente não está em Cristo, aí sim a gente corre risco de ser roubado, de morrer e de ser destruído pelo inimigo das nossas almas. Mas vocês concordam comigo que desde o princípio, quando Jesus criou tudo e colocou o Adão lá, ele disse para o Adão assim: Adão, você pode comer de todas as árvores que tem aqui, mas daquela árvore não comerás, porque certamente o dia que você comer, você vai morrer. Não foi assim que o Senhor falou? O que eu entendo quando Deus permitiu, quando Deus falou dessa maneira com Adão? Ele deu o livre arbítrio. Porque, na verdade, o Senhor quer um relacionamento conosco. Desde o princípio, Ele quer um relacionamento. Ele não quer te obrigar a vir para a igreja nos domingos, ou, como o pastor Gilmar estava falando, convocando pessoas para participar do coral, ou não só do coral, da salinha, de qualquer coisa que tivermos aqui na igreja. Deus não quer que você venha por obrigação, mas Deus quer que você se disponha em amor para fazer qualquer coisa para Ele. Porque, na verdade, o que Ele quer conosco é se relacionar. Quantos são casados aqui? Levanta a mão aí. Os que são casados não casou assim: eu vou casar com essa mulher aqui, eu vou casar com esse homem aqui. Mas a gente não está mais nesse tempo onde os pais escolhem os nossos maridos. A gente se relaciona com eles, e porque a gente se relaciona, a gente começa a gostar desse alguém e se casa com esse alguém.
e começa a se relacionar. Hoje a gente não casa obrigada com ninguém. Não é assim? Deus é do mesmo jeito. Ele não quer que você venha até Ele por obrigação. Porque a palavra de Deus fala que Ele nos atraiu em bondade. Com benignidade Ele nos trouxe para Ele. Muitas pessoas têm uma ideia de Deus, que Ele é mau, que Ele é ruim, que Ele põe doença. Mas na verdade Ele é bom. Porque Ele deixa pessoas ruins e pessoas boas sobre o sol, chuva e tudo mais. E quando eu entendo que Jesus quer se relacionar conosco, Ele quer nos amar e nos dar tudo o que Ele tem. Todo mundo perdeu o direito quando Adão pecou. Aí Jesus veio. Todo mundo sabe disso. Isso não pode parar de ser repetido, porque a gente não pode deixar isso morrer dentro de nós, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós temos que ter satisfação de falar sobre esse assunto. E aí Jesus nos salvou, aniquilando o inimigo das nossas almas. Na verdade, desde o princípio ele já estava julgado. Porque ele já estava julgado desde quando ele caiu de lá, que nós nem existíamos ainda. Mas como ele é o usurpador, ele quer muito ser igual a Deus, ele quer tirar você também de Deus. E se sabemos que nós somos novas criaturas em Cristo e que nenhuma condenação há para nós desde que estejamos nele, por que eu disse agorinha para você dizer para a pessoa do seu lado que o maior inimigo de você é você mesmo? Porque em tudo nós precisamos de decisão. Em tudo que a gente for fazer, a gente precisa ser decisivo. Deus ele não se move pelos seus sentimentos. Deus ele não se move pelo nosso achismo. Ele se move pela sua natureza. E a natureza de Deus, a palavra dele garante que é amor. Acabou de cantar aqui: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. O pastor Abdei falou sobre isso, ministrando sobre a oferta na sexta-feira também, sobre a gente ser dizimista, ser ofertante, fazer isso com um princípio correto dentro dos nossos corações. E quando eu digo que você e eu somos os nossos próprios inimigos, é porque existe uma luta travada na nossa mente o tempo todo. A palavra de Deus fala, lá em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma luta. Essa carne é o pecado que ficou no corpo, que nós herdamos de Adão. Onde tudo aconteceu foi no nosso espírito. Porque Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então ele se relacionará conosco no espírito, como foi dito ontem no culto de jovens. Então nós precisamos entender que a palavra dele fala em Romanos 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas renovar o nosso pensamento por meio da palavra, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente entende que muitas vezes a gente não vive as coisas que Deus tem para nós, como o pastor Abdei disse alguns domingos atrás, porque a gente não quer, porque já está tudo pronto, tudo está feito. Na cruz está tudo feito. Jesus ele conquistou tudo para nós. E ele cravou ali na cruz a doença, a miséria, tudo ficou lá. E a gente só não recebe de Deus porque a gente não se posiciona. Porque já está feito, você precisa receber. O pastor ainda usou o exemplo do destinatário. Você põe o endereço, mas nunca está presente lá. Ou seja, você nunca usa a sua fé e nunca permanece naquela esperança de que vai receber aquilo que Deus disse a seu respeito. Nós temos um tempo para receber as coisas de Deus. Está feito. Mas Deus ele quer que nós cresçamos para que nós recebamos as coisas dele. Porque não tem como Deus te entregar algo se você não estiver pronto para receber isso. Porque senão você vai pegar e vai fazer errado. É a mesma coisa de entregar um carro na mão de uma criança. É a mesma coisa de, às vezes, entregar R$1 milhão na mão de um avarento. Não vai prosperar, porque nós não estamos prontos para receber. Mas por que a gente não está pronto para receber? Porque muitas vezes a gente quer viver da nossa maneira. A gente quer viver do nosso jeito. Sem atentar-nos para o que a palavra de Deus diz a respeito de todas as coisas. E aí a gente fica reclamando, como às vezes eu ainda faço.
E a gente não recebe. Por quê? Porque a gente não posiciona. Porque a gente não diz para a nossa mente, aqui, ó, você não manda em nada. Quem manda é o Espírito de Deus, no meu espírito, e eu vou obedecer a palavra e pronto. Que possamos, assim, nos atentar para as coisas que Deus fala. Amém? Eu queria ler aqui para vocês, em Mateus 10, 38, diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Vou ler de novo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Após mim, não é digno de mim. Porque ele foi o primeiro a ir para a cruz. Então nós temos que ir também. O que significa ir para a cruz? Crucificar a natureza que não pertence a Deus. Que é esse pecado que Adão deixou no nosso corpo. E Deus, sinceramente, Deus quer que nós cheguemos a um nível de conhecê-lo em profundidade. Bem profundo mesmo. Bem profundo mesmo. No culto das mulheres, o Senhor trouxe algo ao meu coração que eu já tinha ouvido e me trouxe à memória. Quando alguém vai mergulhar, quando ele mergulha num nível raso, ele consegue ainda ouvir as coisas do lado de fora com menos volume. Mas quanto mais fundo, mais fundo, mais fundo, ele não vai escutar nada do lado de fora. O que significa? Quanto mais você e eu vivermos uma vida no Espírito, quanto mais você e eu obedecermos a palavra, quanto mais você e eu crucificarmos a nossa carne, mais perto a gente vai estar de conhecer o Senhor. Eu entendo que enquanto a gente estiver nesse nível aqui, terra, a gente não vai poder conhecer tudo de Deus. Eu acho que nunca, né? Porque Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas quando, de fato, nós partirmos para Deus mesmo, para viver com Ele, vê-lo, com o corpo transformado, glorificado, como nos promete a palavra, eu acho que a gente vai olhar para trás e falar, nossa, mas eu fui muito burro, eu fui muito besta, de não ter entrado nessa vida antes, porque a palavra fala que tendes a vida eterna. Não terás, você já tem a vida eterna. E por que a gente não recebe essa vida agora? Porque a gente fica preso na nossa mente. A gente fica limitado nos nossos sentimentos. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Eu entendo que o Senhor tem grandes coisas realmente para todos nós. Mas nem todo mundo vai conseguir provar. Por quê? Porque nós somos inimigos de nós mesmos. Porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo. A palavra de Deus fala que a nossa alma, a nossa mente, precisa ser transformada. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, o tempo todo. Porque se a gente vacilar, a gente faz errado. A gente age contra a palavra de Deus. E a gente precisa se atentar e dizer para as nossas mentes e para a nossa própria vontade que quem manda é o nosso espírito. Porque assim, a gente vai viver no nível que Paulo falou lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ninguém vê antes o que ele fala. Posso estar abatido, posso passar fome, posso estar em abundância, posso estar em qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu que coisas naturais não se compara ao nível que Deus tem para nós no Espírito. É assim, eu entendo, o pastor Gilmar fala isso, que as bênçãos nos seguirão. O pastor Gilmar, o pastor Abdei, fala que as bênçãos nos seguirão. Então nós precisamos mudar o posicionamento do nosso coração quando a gente vem para a casa do Senhor. Porque assim, sinceramente, muitas vezes eu volto pensando para casa se eu dei o meu melhor para o Senhor. Muitas vezes eu volto para casa pensando se eu adorei Ele de verdade. Eu volto para casa pensando se eu estou ou não vivendo a vontade do Senhor. Porque eu entendo que isso não pode virar uma rotina. Domingo não pode virar uma rotina, eu vou na igreja e vou para minha casa. Não, nós temos que mudar o nosso pensamento e fazer com que a glória de Deus, invada este lugar. E que comece a tocar a gente profundamente. Eu não me esqueço. Eu me atento muito para as coisas que são ditas aqui pelos nossos pastores. E quando é dito que muitos virão e alcançarão do Senhor curas, alcançarão do Senhor libertação,
nesse lugar, nessa igreja, nessa congregação, melhor dizendo. Eu creio. E eu quero fazer algo para que isso aconteça. Porque é muito fácil a gente falar, nada acontece. Mas e qual é o nosso posicionamento? Às vezes nós estamos sendo inimigos de nós mesmos, inimigos da palavra. Eu queria ler, eu gosto muito disso. Romanos 8. Em determinada aula, uma professora falou que Romanos 8 era um capítulo que resumia o que Deus fez, né? E assim, a vida no Espírito e tal. E tem uma coisa aqui que fala assim. Agora, pois, do início, número 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E nós precisamos acreditar que se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação existe. Mas como toda aliança tem o que você tem que fazer. Aliás, Jesus fez tudo o que nós não podíamos fazer, que era ser salvo. Mas a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Você só consegue viver o reino de Deus se você vive uma vida conforme a palavra. Desde o Antigo Testamento, se eu não me engano, em Deuteronômio 28, se eu estiver errado, alguém me corrija. Ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, Deus falou várias vezes, colocou várias vezes diante das pessoas, se quiserdes e me ouvirdes, ponho a bênção e a maldição. Quem escolhe somos nós. Quem escolhe somos nós. E a palavra de Deus fala que se estamos crucificados com Cristo, fazemos parte também, tomamos parte da herança dele. E eu acredito que Deus tem o melhor. Eu acredito que no Senhor não existe doença, enfermidade, falta. Não estou dizendo que não existe problema. Existe. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí continua Paulo falando aqui em Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Amém. O que a gente não podia fazer, Jesus fez. Portanto, o que fora impossível, a lei. O que era a lei? Era a obrigação. Posso falar com as palavras de hoje? A religiosidade. Aquelas doutrinas que você vem muitas vezes seguindo doutrinas, mas tipo uma obrigação. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, pelo pecado, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Ou seja, quem se inclina para as coisas da carne, vou falar com as minhas palavras, quem se inclina para o pecado, ele vai praticar o pecado mesmo. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, se você se inclina para o Espírito, você começa a viver as coisas de Deus. Mas se você inclina para a carne, você vai começar a viver as coisas da carne. Você vai começar a pecar. Vamos continuar. Porque se você pende para a carne, você morre. Mas se você pende para o Espírito, você vai ter vida e paz. A todo aquele que pender para a carne é inimigo de Deus. Eu entendo isso. Porque isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, as nossas decisões determinam onde nós estamos. Se nós estamos em Deus ou se nós estamos na carne. E sinceramente, o Senhor quer levar a gente a esse lugar. A esse lugar onde tudo está pronto. Tudo está feito. Onde a gente não nos atente, como Paulo fala, não nos atenteis para as coisas que se pode ver. Porque as coisas que se pode ver, perece. Mas as coisas que não se podem ver são eternas. E o que importa de verdade para nós? Será que é essa vida ou será que é a vida futura? A vida futura não, a vida no Espírito. A vida futura não, a vida já é. Nós já estamos na eternidade. E nós precisamos pensar muito se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida.
Por isso que eu falo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E que nós possamos voltar a buscar mais o Senhor, a vir para os cultos cheios já do Espírito Santo. Porque eu imagino que se o Espírito Santo, se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, todos estivéssemos cheios do Espírito Santo, eu acredito que Deus faria grandes coisas no nosso meio. Porque, gente, não tem como. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, vivendo dentro de nós, trazendo de Deus para nós. E como que a gente se enche do Espírito? Conhecendo a palavra, louvando, salmodiando, falando louvores, falando em outras línguas. Que o nosso culto não comece aqui, que o nosso culto comece em casa, que seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Que nós não possamos esperar o domingo para vir aqui receber algo de Deus. Não, Deus já tem para você. Todos os dias Ele tem para você. Mas você precisa vencer a sua mente. Você precisa colocar ela no lugar dela. Renovando-a com a palavra de Deus. E dizendo para ela que o Senhor, Ele é maior na sua vida. Ele é quem vai determinar as coisas na sua vida. Por meio da sua palavra no nosso espírito, onde Ele fez tudo. Eu imagino que se Deus abrisse os nossos olhos naturais para enxergar o espiritual, eu acho que muita gente ficava doido, gente. Ficava. Ontem o pessoal lá em casa estava morrendo de rir. Acho que já eram umas 10 horas da noite. Aí eles colocou umas pegadinhas. Umas pegadinhas lá na televisão. E eu vendo, né? Estava na sala do lado e eles na sala da televisão assistindo. E eles morrendo de rir. Porque parece que eles colocaram o pessoal no necrotério e começou a fazer, tipo, que morto estava voltando, alguma coisa do tipo. Nós precisamos nos atentar para esse tipo de coisa. Não para um morto voltar, mas para as coisas espirituais. Porque Deus é espírito. E nós precisamos entender Deus no nosso espírito. E se nós não falarmos para a nossa mente, a palavra de Deus diz assim, assim, assado, a nossa mente jamais vai querer fazer a vontade de Deus. Ela vai puxar para a carne, que é o pecado. Mas se a gente escuta, se a gente busca do Senhor, a gente começa a ouvir do Espírito. E a gente começa a viver essa vida no Espírito. E eu creio, e eu profetizo aqui nessa noite. Eu profetizo. E eu queria muito que todos nós andássemos na mesma unidade. Porque quando a gente se une, de fato, num mesmo propósito, tudo flui. Tudo acontece. Sabemos que existem níveis de conhecimento diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus dentro de mim e dentro de você é o mesmo. E o único que Ele quer operar é a vontade de Deus. Porque Ele conhece a vontade de Deus. E Ele quer te levar a esse nível, onde você veja as coisas no nível espiritual, não no nível natural das coisas. Onde você creia e receba, onde você exercite a sua fé de verdade, porque é tudo no Espírito, tudo no Espírito. Eu escutei uma vez um pastor dizer que o verdadeiro avivamento é que quando a gente vai para casa pensando se a gente está vivendo aquilo que foi ministrado ou não. Quem aqui gostaria que, quem tem filho aqui gostaria que ele ficasse criança o resto da vida? Meninão. Queria, Leonard? Meu Deus. De verdade. Aí começa a crescer com as atitudes de menino, a mentalidade de menino. Aí todo mundo começa a falar assim, nossa, esse menino seu aí não vai crescer, não? Vai desenvolver, não? Desse jeito é nós. Muitas vezes a gente está como meninos na fé. Como meninos na fé. E nós precisamos, de fato, crescer na fé. E nós já temos tudo para crescer na fé nessa congregação. Porque aqui é ministrada a palavra de Deus. Aqui a gente vê o amor operando por meio dos nossos pastores. Então que a gente possa crescer, evoluir e ir adiante naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que de nós possa fluir rios, como diz a palavra. Rios. O próprio rio não bebe dele, mas é para o outro beber. E essa novidade de vida precisa ser levada adiante. Para quem está no seu trabalho, para quem está na rua, para quem... Se você vê uma pessoa na rua e o Espírito Santo te tocar, faça algo por essa pessoa, você fazer. Você levar Deus para essas pessoas. Se nós estamos vazios, como podemos dar para alguém? Não tem jeito. E eu creio que este lugar
é um lugar onde temos muita palavra de Deus, onde a gente busca o Espírito de Deus, onde temos amor presente. E nós precisamos pegar isso assim, abraçar mesmo, sabe, igreja? Abraçar. Não ficarmos indiferentes à palavra de Deus. Não ficarmos indiferentes ao que Deus começou a fazer neste lugar. Mas ir junto, pegar firme, porque Deus tem grandes coisas. Então que nós possamos vencer a nossa carne e colocar a nossa alma no lugar dela. Amém? Que você possa adorar essa noite. Levante o seu lugar, adore ao Senhor, comece a orar. Não espere, não fique olhando só para mim, ou deixe Deus falar com você. Deixe o Senhor tocar o seu coração nessa noite. Amém? Não vamos para casa do mesmo jeito que a gente entrou. Porque às vezes a gente entrou chateado, ou a gente entrou cabisbaixo. Mas vamos voltar para casa cheios do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo nessa noite, para que as coisas possam fluir como o Senhor quer. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.